Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento na nossa aulinha? Lembra a aula número 1? Nós estávamos falando sobre a espontaneidade da criança escrever, primeiro aninho. Então você vai ditar algumas palavrinhas para a criança para que ela escreva de forma espontânea. Vou dar algumas dicas novamente para você não esquecer. Não se esqueça, não soletre e nem separe a palavra em sílabas. Leia a palavra normalmente. Nós demos o exemplo na aula anterior da palavra sobrancelha. Não fale assim, sobrancelha. Não, está errado, você está dando uma dica para a criança e não é para dar dica. Fala para ela assim, escreva a palavra sobrancelha, ok? Nós vamos usar 4 palavras aqui que você vai poder aplicar com a sua criança em casa. Partes do corpo humano: sobrancelha, cabeça, nariz e mão. E vamos voltar aqui para a situação número 1. Olha só, eu tenho os 4 exemplos aqui, ó. Sobrancelha, cabeça, nariz e mão. Esse primeiro exemplo, a criança ela já entendeu de que ela precisa de letras para escrever as palavras, mas ela ainda não entendeu e não associou o som à letra. Então ela escreve de forma espontânea. Você pode ver que não tem nada a ver com as palavras que nós ditamos. Mas é importante que você registre a forma como essa criança escreveu, como ela leu principalmente. Então, depois que ela escreveu, peça para ela ler. Sobrancelha, ela vai apontar o dedo e vai fazer uma leitura corrida, olha, e você vai apontar a setinha para onde ela leu. É raro, mas existem casos em que a criança lê ao contrário. É importante que seja registrado, ok? Se a criança ler a palavra cabeça, por exemplo, de trás para frente, você pode colocar a setinha ao contrário, para que nós aqui da escola possamos saber a forma como ela está fazendo a leitura corrida, tá bom? Aí a palavra nariz e a palavra mão, ok? Vamos para a situação número 2? Bom, a situação número 2, nós entendemos aqui nesses exemplos que a criança, ela, já sabe que precisa de letras para poder escrever as palavras, mas ela aprendeu uma coisinha a mais aqui. Ela aprendeu que essas palavras são separadas em sílabas. Então ela vai usar uma ou mais letras para cada sílaba. Olha no exemplo que nós demos. Sobrancelha. Aí ela vai escrever e você em casa vai pedir para ela ler. Cada letra que ela usar para fazer a leitura, é importante que seja registrado pelo papai e pela mamãe, com um tracinho, se ela usou uma letra só, ou com uma meia argolinha, se ela usou 2 ou mais letras. Olha, sobrancelha, ok? Olha aqui, olha como ela pode escrever cabeça, ó. Cabeça. Percebe que ela está usando letras para escrever as sílabas, mas que estas letras ainda não tem nenhum valor sonoro, ou seja, ela não associou o som à letra. Pode acontecer também a seguinte situação aqui, ela, na hora de fazer a leitura, ela escrever assim, por exemplo, a palavra nariz, olha, nariz. Aqui você vai poder fazer uma pequenina intervenção, da seguinte forma: pergunte para seu filho ou sua filha, olha, sobrou 2 letras. Você vai precisar delas? Deixa a criança pensar o tempo que ela precisar pensar. Se ela te responder que não vai precisar dessas letras que sobrou, apague elas. Mas se ela disser que vai precisar, apague os tracinhos e diga para ela, então leia de novo para mim. Ela vai ler de novo e aí você vai registrar a leitura dela, que ela vai usar essas letras. Nariz. Ok? Terceira situação. Na terceira situação, ela já sabe que ela precisa de letras para escrever as palavras, ela já sabe que ela separa essas palavras em sílabas e ela aqui começa a associar o som à letra do alfabeto, certo? Então, olha só, ela escreveu aqui, ó, sobrancelha. Percebe que ela escreveu com C, mas o C e o S muitas vezes têm o mesmo som. Ela conseguiu fazer a associação, só errou a letra. Mas o importante é que as vogais ela utilizou. Olha aqui, ó, cabeça.
cabeça. Olha que interessante, ó. Cabeça, nariz e mão. No caso do nariz, no nosso exemplo, a criança colocou um L, que não tem nada a ver com a palavra nariz. Por quê? Porque ela está saindo da situação número 2 e vindo para a situação número 3. Acontece de ela usar algumas situações da número 2, ou seja, misturar as situações. Não fique preocupado com isso, isso faz parte do desenvolvimento da escrita e da leitura da criança. Lembre-se, não corrija, é importantíssimo não corrigir, ok? Vamos para a situação número 4. Na situação número 4, ela já começa a associar vogais e consoantes para montar as sílabas e assim formar as palavras. Olha o exemplo da palavra que nós demos na aula número 1. Sobrancelha. Vai registrando, olha. Cabeça, meia argolinha e tracinho. Nariz e mão. Percebe-se que neste caso, as palavras mais simples ela já escreve certinho e muitas vezes coloca o acento, ok? Às vezes ela pode até não usar para determinadas sílabas a vogal ou a consoante. Não tem problema, é aquela mesma premissa que nós falamos anteriormente. Ela está saindo da situação número 3 e chegando na situação número 4. É este um momento em que as situações podem se misturar. Tudo bem? Situação número 5. Aqui a criança ela já tem o domínio da escrita, ou seja, ela já consegue escrever as palavras que você dita para ela com muita facilidade. E ela só tem alguns erros ortográficos que são corrigidos com o passar do tempo. Veja que na palavra sobrancelha faltou um N. Veja que na palavra cabeça ela trocou o S pelo C cedilha pelo S. A palavra nariz ela já escreveu corretamente. E a palavra mão, ela também já escreveu corretamente. Papai e mamãe, é importantíssimo que vocês não corrijam este exercício. A única vez que vocês vão fazer uma intervenção, se for necessário, é lá na situação número 2, ao qual eu disse para vocês que se ela deixar faltar algumas letras, só perguntar para ela se ela vai usar aquela letra ou não. É a única vez. Mas nenhuma intervenção, certo ou errado, deixe ela escrever. No final, peça para ela escrever uma frase, do jeito que ela souber também, ok? Eu vou dar uma dica, dê a frase para ela: lavei as mãos com sabão. Peça para ela escrever, não importa se ela escrever certo, errado, qual situação que ela vai usar para escrever essa frase. O importante é que ela escreva. Tire uma foto do exercício, manda para nós aqui na escola, para que a gente possa ver como a sua criança está se desenvolvendo em casa. É importante que não corrija, porque nós da escola precisamos saber qual é a verdadeira situação da escrita e da leitura do seu filho, para que nós possamos montar as próximas atividades para serem dadas para vocês, tá bom? Um grande abraço, um beijo grande para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês em casa. Nós aqui na escola estamos morrendo de saudade. Não vejo a hora de vocês voltarem. Até a próxima.